Olá, bem-vindos a mais uma semana de mercados financeiros. Nesta intervenção vou falar um pouquinho sobre alguns pares que possam ter algum interesse para os traders no decorrer desta semana, de acordo com uma análise mais técnica. Portanto, vamos passar aqui ao par Australian Dollar USD para perceber qual o ponto de situação e o que é que poderemos eventualmente esperar deste par. Neste momento, estamos no time frame de um dia, podemos perceber que o par atingiu aqui esta zona de resistência, basicamente. Estamos muito próximo de uma resistência. Ao fazer esta resistência e ao cair, estaremos a fazer aqui um topo duplo, o que eventualmente nos leva para um movimento descendente deste par. Isto no que toca à análise técnica. Relativamente a um time frame mais pequeno, o que é que poderemos eventualmente esperar para esta semana? Acredito que ao formar este topo duplo, conforme já disse, ele eventualmente poderá cair e poderá fazer então depois uma pequena correção nesta zona, que é a zona dos 73.200, que é uma zona já forte, já testada anteriormente também, e que a partir daqui temos que esperar para perceber o que o par vai fazer. Traçando uma linha de tendência de alta, podemos perceber que o par coincide exatamente com este suporte que eu acabei de desenhar. Portanto, o que se prevê, ou o que eu prevejo para este par eventualmente, é que ele possa vir testar aqui esta zona deste suporte, para depois então tomar das duas uma, ou tomar o seu movimento, continuar o seu movimento ascendente, em direção então à resistência dos 74.600, mais coisa menos coisa, ou então poderá furar eventualmente aqui o suporte, fazer um retest novamente, para depois vir um movimento descendente, até eventualmente este último suporte que aqui vemos, na ordem dos 71.800. Okay? Portanto, poderá ser esta a ideia para este par para o Australian Dollar. De momento, acredito que o par se vai movimentar num movimento descendente, de forma a vir testar então este suporte. Relativamente ao índice do dólar americano, podemos perceber que ele veio testar aqui este suporte também, igualmente. Portanto, testou, fez um fundo duplo e neste momento acredito que eventualmente ele possa ter a direção de vir testar aqui novamente esta resistência. Esta resistência já foi testada 2 vezes no passado. Estamos a falar de uma resistência nos 94.500 e poderemos ver poderemos perceber que este poderá ser eventualmente o movimento do dólar index no que toca ao seu price action. Relativamente a este canal, podemos perceber então que ele está num canal horizontal, um canal em que enquanto não sair daqui existirá muito menos informação que aquilo que está a mostrar neste momento. O que poderá acontecer é eventualmente ele furar, fazer retest e continuar o seu movimento ascendente, ou no contrário, furar o seu suporte, fazer retest novamente e continuar, ou neste caso, começar a ter o seu movimento descendente, bearish. Temos que aguardar para perceber o que é que vai acontecer. Relativamente ao euro-dólar, conforme eu tinha falado na última intervenção, na última análise que deixei aqui na Investing, o que aconteceu foi que eu tinha falado que este par poderia fazer uma correção, portanto, ao nível dos 1.600, de 1.16 mil, ou seja, ele vinha a cair e o que eu tinha dito na altura é que ele eventualmente poderia vir testar aqui novamente esta resistência dos 16 mil, 1.16 mil. O que é certo é que ele já o fez por 2 vezes, fez esta primeira vez, fez esta segunda vez. Podemos perceber que os wicks, os pavios destas velas, começam a apresentar pavios já um pouco maiores. Estamos no time frame de um dia, não esquecer isso. E neste momento, se eventualmente esta vela fechar assim, temos um engolfinho baixa que poderá indicar-nos que o preço poderá continuar a mergulhar, no sentido, obviamente, se vai mergulhar, vai ser no sentido descendente, e eventualmente poderá vir testar novamente aqui esta zona dos 1.15.300. Esta zona é uma zona que já foi testada anteriormente, portanto, pode-se ver que ele eventualmente caminhará para este ponto. O que vai acontecer depois é ou fura, testa e vem novamente a esta linha de tendência de baixa, cá mais abaixo, testando eventualmente esta área que aqui temos, que será o próximo suporte, e poderemos perceber que será mais ou menos nesta zona que eventualmente ele poderá vir encontrar o seu fundo mais próximo, neste caso. Esta zona coincide eventualmente com 1.14 mil. Portanto, estamos a falar de 1.14 mil, um número redondo, um suporte interessante,
no que toca aos traders e aos investidores, obviamente. Portanto, estamos aqui então a falar de uma possível continuação de tendência de baixa, eventualmente se o par conseguir aguentar, se não conseguir furar então aqui a resistência. Se eventualmente conseguir furar a resistência, o que poderíamos esperar é que ele teste a resistência e que eventualmente venha testar aqui a resistência anterior também. Esta resistência anterior, estamos a falar da resistência de 17.180, 200, mais coisa, menos coisa. Portanto, uma resistência também já forte, já testada anteriormente. Portanto, vamos aguardar e perceber o que é que vai acontecer no decorrer desta semana. De qualquer das formas, continuo mais a acreditar que o seu movimento é bearish, é um movimento descendente, um movimento de queda no que toca ao euro-dólar, em que o euro continua, neste caso, a perder terreno face ao dólar. Por último, vamos falar no GBP e JPY. É um par que neste momento está em alta completamente. Ele conseguiu furar esta resistência anteriormente, na ordem dos 156. 156, mais coisa, menos coisa. Portanto, número redondo, número interessante. Já tinha feito este suporte anteriormente, já tinha sido testado várias vezes. Portanto, o que prevemos agora, o que eu prevejo neste momento que possa acontecer, é que este par venha fazer uma correção aqui a esta resistência, que agora torna-se suporte, para continuar o seu movimento ascendente. Se formos ao time frame de uma semana, a próxima resistência será nesta zona, na ordem dos 162.800. Portanto, no entanto, até lá chegar, obviamente que eventualmente ainda poderá demorar algum tempo. Quando passamos a 4 horas para termos uma noção mais real, mais próxima do preço, portanto, podemos perceber então que o movimento se poderá dirigir neste sentido e vamos ver durante a semana como é que vai correr. Portanto, eventualmente, se ele não conseguir, ao fazer a correção, se ele não conseguir fazer, se este suporte não for o suficientemente forte para o segurar, podemos perceber então que ele eventualmente irá testar aqui, fazer uma correção, para depois poder eventualmente iniciar um movimento descendente. Ao formar esta figura, estamos a ver aqui claramente um ombro, cabeça ao ombro, em que ao furar o neckline, que será esta zona, poderá eventualmente iniciar um movimento descendente. Podemos perceber aqui um ombro, uma cabeça, e eventualmente se desenhar esta figura, vemos então aqui o outro ombro. Portanto, ombro, cabeça, ombro, fura o neckline, eventualmente poderá vir depois testar aqui novamente, mas, no entanto, isto, se o preço não conseguir aguentar este suporte, poderá ser essa, digamos, a rota que o GBP-JPY poderá tomar. E basicamente era isto que eu tinha para vos passar esta semana. No decorrer da semana vamos fazendo uma análise, vamos percebendo eventualmente o que vai acontecendo e logo vemos qual é o ponto de situação e vamos fazendo alguns updates, se for esse o caso, nestes pares que eu acabei de falar. Ok? Tenham uma boa semana e obrigado.